Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes, estamos a gravar sexta-feira, 19 de setembro, um dia depois de os Estados Unidos terem bloqueado mais uma vez uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que pedia um cessar-fogo imediato em Gaza e exigia que Israel suspendesse todas as restrições à entrada de ajuda humanitária no enclave palestiniano. Estamos também a escassos dias do arranque da semana de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, durante a qual mais de uma dezena de governos ocidentais deverão reconhecer o Estado da Palestina. São motivos mais do que suficientes para falarmos com Vítor Ângelo, conselheiro em Segurança Internacional, antigo secretário-geral adjunto da ONU e com 32 anos da sua vida dedicados às Nações Unidas. A edição técnica deste episódio é do João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Bem-vindo, Vítor Ângelo. Obrigado por ter aceitado o convite para estar presente nesta edição do Mundo a Seus Pés. É sempre um gosto recebê-lo. Sou eu que lhe agradeço, Hélder. Fico muito honrado por esta oportunidade e este é um momento em que, de facto, convém falar sobre estas coisas, e nomeadamente sobre o que se passa nas Nações Unidas, sobre o que poderá acontecer na próxima semana durante o segmento de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas e também um pouco sobre a atualidade internacional e o impacto que essa atualidade internacional tem sobre o trabalho e sobre o futuro da própria organização. Isso mesmo, fez um pouco o resumo do que será a nossa conversa. Quando diz na próxima semana, isto quando for para o ar será exatamente essa semana. Olha, a resolução de que eu falava na abertura deste episódio era da autoria dos 10 membros não permanentes do Conselho de Segurança, teve 14 votos a favor e apenas o veto dos Estados Unidos. Ora, como membro permanente do Conselho de Segurança, os Estados Unidos têm o poder de impedir este órgão das Nações Unidas de atuar. O texto pedia um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente e, além disso, a libertação incondicional, digna e imediata de todos os reféns mantidos pelo Hamas e por outros grupos armados. Antes da votação, os Estados Unidos já tinham avisado que iriam votar contra, argumentando que o texto proposto não condenava o Hamas. A primeira pergunta é, no fundo, um pedido de comentário a este veto, a este bloqueio, mais um dos Estados Unidos relativamente ao que se passa em Gaza e também o abraço permanente ao seu aliado no Médio Oriente, que é Israel. Sim, tem razão quando diz que se trata de mais um veto. Na realidade, os Estados Unidos, desde a crise de Gaza, votaram várias resoluções, vários projetos de resolução das Nações Unidas que procuravam, por um lado, pôr fim à guerra e, por outro lado, resolver o problema também dos reféns e, igualmente, o problema humanitário que esta situação está a pôr. Mas a verdade é que, sistematicamente, os Estados Unidos são o único país que se alinha inteiramente com a política do governo de Israel e tudo o que faz no Conselho de Segurança, tudo o que diz no Conselho de Segurança e tudo o que vota no Conselho de Segurança é a favor de Israel e impede, evidentemente, que determinadas resoluções, como a resolução de ontem, que era uma resolução absolutamente feita, enfim, que não tinha qualquer tipo, não levantava qualquer tipo de objeção, a verdade é que, mais uma vez, e eu creio que é a 8ª vez, que os Estados Unidos vetam uma resolução que poderia, em certa medida, resolver o problema gravíssimo e o problema que viola claramente a lei internacional que se está neste momento a passar na faixa de Gaza. E já agora, que importância atribui ao reconhecimento do Estado da Palestina? É que uns aplaudem e defendem que
este reconhecimento só peca por tardio, outros dizem que ser apenas um gesto simbólico e não ser este o momento certo para o fazer. Outros ainda há que questionam que Estado estará a ser verdadeiramente reconhecido, e também há quem descreve a proatividade de capitais como Paris e Madrid neste processo como uma fuga em frente dos seus líderes para desviar atenções dos problemas domésticos. Nós também sabemos que os Estados Unidos estão contra este reconhecimento do Estado da Palestina. Aliás, foi um dos pomos da discórdia na visita de Donald Trump ao Reino Unido. Mas este reconhecimento para si, Vítor Ângelo, é importante, e o que é que poderá significar? Esse reconhecimento é fundamental. Eu não irei falar sobre a situação interna, quer em França, quer em Espanha, quer noutros países que patrocinam esta proposta de resolução que vai ser votada durante a semana na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas digo claramente que neste momento já há 147 países que são membros das Nações Unidas e que reconhecem o Estado da Palestina e Que é provavelmente, uma esmagadora maioria, tendo em conta a composição. claro, evidentemente, nós estamos a todos falar os de Estados-membros. 147 membros num total de 193. E depois da 93. votação desta semana, o que irá acontecer é que, em vez de serem 147, serão muito mais os países a reconhecer a existência e a realidade do Estado da Palestina e a necessidade de aceitar a Palestina como um membro de pleno direito da Organização das Nações Unidas. Na realidade, quem irá votar contra essa resolução, além de Israel, evidentemente, serão de novo os Estados Unidos e meia dúzia de países, nomeadamente pequenas ilhas, pequenos Estados-ilhas do Oceano Pacífico, que têm sistematicamente votado ao lado dos Estados Unidos, por uma questão de proteção americana, digamos assim, mas têm sistematicamente votado ao lado dos Estados Unidos e que serão novamente os únicos, ou praticamente os únicos, a não aceitar esta resolução, que é uma resolução absolutamente correta, uma resolução que se justifica, que já devia ter sido votada e aprovada há bastante tempo, que é o reconhecimento da Palestina como um Estado e como um país membro das Nações Unidas. Neste momento, a Palestina é apenas um Estado observador dentro do sistema das Nações Unidas. Isso já lhe dá alguns direitos, mas não dá direitos plenos. E esta resolução, se fosse aprovada, seria um passo importante no sentido do reconhecimento da Palestina como Estado-membro das Nações Unidas. O único problema que existe é que esta resolução não terá efeito vinculativo se não for aprovada também pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e se no Conselho de Segurança das Nações Unidas não houver nenhum veto de um dos 5 países permanentes do Conselho. Se um dos 5 E é vetar, previsível que haja. a resolução, é evidente que mesmo que a grande maioria dos membros da Assembleia Geral das Nações Unidas votem a favor da resolução, a resolução fica sem efeito. E é isso que vai acontecer, ou seja, nós vamos assistir, por um lado, à Assembleia Geral das Nações Unidas a votar esmagadoramente pelo reconhecimento do Estado da Palestina e depois o Conselho de Segurança das Nações Unidas a vetar, através do veto dos Estados Unidos, essa decisão do Conselho da Assembleia Geral, e isso significará, uma vez mais, que o Estado da Palestina não conseguirá ser admitido como membro permanente, como membro de pleno direito, peço desculpa, como Pleno membro de pleno direito. direito do sistema das Nações Unidas. De qualquer modo, é um Isto voto porque simbólico, é um voto politicamente importante, porque mostra claramente que a comunidade das nações, a comunidade internacional,
não está de acordo com a política seguida pelo governo de Israel em relação à Palestina e, por outro lado, mostra o isolamento crescente não só de Israel, mas também do próprio governo americano, ou seja, dos Estados Unidos. Isto para recordar, no fundo, o Conselho de Segurança tem 5 membros permanentes: os Estados Unidos, o Reino Unido, França, China e Rússia. E na questão do Médio Oriente e em concreto da Palestina, temos sempre os Estados Unidos como membro permanente com o poder de veto e a usá-lo. E no caso da guerra na Ucrânia temos sempre a Rússia, não é? Portanto, há sempre aqui uma camisa de forças que impede que muitas das situações atuais avancem, ou a resolução dos conflitos atuais avancem, precisamente por causa desse poder de veto e dos 5 membros permanentes, e de ser esta a composição desde sempre das Nações Unidas. Já lá vão 80 anos. E isso também entronca na necessidade de reformas do sistema das Nações Unidas. Eu gostaria de abordar isso um bocadinho mais à frente, mas este reconhecimento do Estado da Palestina, feito por um pouco mais de 2 mãos cheias de países, que irão juntar-se também àquela esmagadora maioria que já reconhecem, poderá contribuir? De que forma é que isto poderá contribuir para a resolução da atual crise em Gaza, descrita de forma inequívoca por várias instituições como um genocídio? Infelizmente, eu penso que a votação, embora politicamente seja extremamente importante e mostre claramente que a política do governo de Israel e de quem os apoia, e nomeadamente dos Estados Unidos, são políticas erradas, são políticas inaceitáveis, são políticas que violam a lei internacional e algumas dos princípios mais importantes da lei internacional, como, por exemplo, a questão do genocídio, a questão da lei humanitária, etc. Por isso, do ponto de vista político, a votação é extremamente importante e quanto maior for o número de países a votar a favor do estabelecimento do Estado da Palestina como membro permanente e como membro de pleno direito das Nações Unidas, mais importante isso será. Mas isso não impedirá o governo de Israel, por um lado, e, por outro lado, a administração do presidente Donald Trump de continuar a política que tem estado a seguir até agora, que é a política de praticamente tentar eliminar qualquer hipótese da criação de um Estado da Palestina que seria um vizinho pacífico do Estado de Israel. Ou seja, uma vez mais, nós estamos perante o grande dilema, que é um dilema que já vem de há décadas, da criação de 2 Estados, o Estado de Israel, que já existe, e ao lado dele o Estado da Palestina, e cada vez mais, conforme o tempo passa, o que nós assistimos é uma situação em que a hipótese da criação de um Estado da Palestina é cada vez menor. Neste momento, se me perguntar se eu acredito na solução dos 2 Estados, eu diria o seguinte: sim, essa é a solução que as Nações Unidas e a comunidade internacional desejam que seja levada avante, mas não acredito que isso venha a acontecer, porque Israel está a fazer tudo o que pode para não permitir a criação de um Estado palestiniano viável, e por isso os colonos estão a ocupar cada vez mais terreno na Cisjordânia, por isso nos territórios que estão sob a administração, que deveriam estar sob a administração palestiniana, e temos, por outro lado, também os Estados Unidos, que claramente se opõem à existência de um Estado da Palestina naquela parte do mundo. Ou seja, a solução dos 2 Estados, que é uma solução que continua a ser mencionada frequentemente, é cada vez uma situação mais distante, uma situação cada vez mais difícil de levar avante e, com toda a sinceridade, eu penso que neste momento e nos próximos anos não há qualquer hipótese
se avançar nesse sentido. Com as consequências dramáticas que isso também representa naquele território. Em outubro, as Nações Unidas completam 80 anos, o que já é uma provecta idade. Decorridas estas 8 décadas, 3 das quais com o seu contributo, Vítor Ângelo, a ONU tem cumprido os seus objetivos fundadores? É hoje mais difícil, com a chamada nova ordem mundial, cumprir esses objetivos que estiveram na base da criação das Nações Unidas? Fundamentalmente, as Nações Unidas são um sistema complexo. Quando nós falamos das Nações Unidas, é preciso ser muito claro sobre aquilo de que se está a falar, porque as Nações Unidas têm várias agências, têm vários programas, vários fundos, e há agências, há fundos, há programas que funcionam bastante bem. O que não funciona corretamente é a parte política das Nações Unidas, e isso deve-se fundamentalmente às divisões que existem no Conselho de Segurança entre os membros permanentes. E uma das questões mais importantes e mais urgentes é a reforma do Conselho de Segurança. Simplesmente não se vê neste momento e no horizonte mais próximo essa possibilidade de reforma do Conselho de Segurança. E reforma do Conselho de Segurança quer dizer várias coisas. Quer dizer reforma do direito de veto, e nomeadamente da hipótese de, em vez de um só país vetar, serem pelo menos necessários 2 países a vetar uma resolução, isto por um lado. Por outro lado, não permitir que o direito de veto possa ser exercido quando os interesses diretos de um dos membros permanentes, de um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança esteja em jogo. Implicado. E isso é bastante importante, seria bastante importante, e na realidade, na Carta das Nações Unidas há uma disposição que, em certa medida, previa que, no caso de um conflito, de um tema em discussão no Conselho de Segurança, dizer diretamente respeito a um dos membros permanentes, esse membro permanente se deveria abster de votar no Conselho de Segurança. Mas isso nunca aconteceu. A verdade é que os membros permanentes exercem sempre o seu direito de veto, e esse direito de veto tem impedido que o Conselho de Segurança funcione corretamente e, por outro lado, tem uma implicação, tem um impacto enorme na maneira política como as Nações Unidas desempenham o seu papel. E por isso, quando se fala nas dificuldades e na marginalização das Nações Unidas, está-se fundamentalmente a falar da parte política das Nações Unidas. Além da parte política, eu diria que há 2 outros elementos que são extremamente importantes, que é a questão do desenvolvimento, ou seja, permitir aos países que, entretanto, desde a fundação da organização, se foram tornando independentes e que precisam de ajuda internacional, precisam de cooperação para se desenvolver. Esta questão do desenvolvimento, durante muitos anos, funcionou de uma maneira relativamente correta, mas neste momento está com imensas dificuldades em funcionar por razões financeiras, porque os países membros das Nações Unidas e, sobretudo, os países mais importantes em termos de ajuda internacional estão a diminuir seriamente as suas contribuições. E, por outro lado, há também, e esse é o terceiro aspecto, a questão dos direitos humanos, que é uma questão que vários países consideram que não deveriam, que esta questão não deveria fazer parte dos pilares das Nações Unidas, porque a questão dos direitos humanos, segundo esses países, e são sobretudo países em que existem ditaduras, esses países consideram que a questão dos direitos humanos é uma questão interna, é uma questão da soberania nacional e que não cabe
à comunidade internacional criticar ou julgar a maneira como esses países aplicam ou não aplicam a questão dos direitos humanos, do respeito pela dignidade das pessoas, pelo respeito pela vida, pelo respeito pela liberdade, etc. Há também a questão da representatividade geográfica e E depois há a demográfica questão, exatamente, da há a ONU, questão de representação. tendo em conta, sobretudo, o crescimento da África e da Ásia, e que estão muito pouco representados, se é que seriamente e efetivamente representados em órgãos como o Conselho de Segurança. Tem toda a razão, portanto, Helder. Eu, de facto, quando falei sobre a questão do veto, tinha a intenção também de falar de uma outra grande questão, que é a questão da representatividade do Conselho de Segurança. Por isso, há, por um lado, o veto e a maneira como o veto pode ou não pode ser exercido, e, por outro lado, há a questão da representatividade. Este Conselho de Segurança não representa a realidade internacional que nós temos em 2025. Este Conselho de Segurança é um Conselho de Segurança anacrónico, que representa o mundo como ele existia em 1945, representa um mundo. Precisamente saído da Segunda Guerra Mundial, Exato, não é? representa um mundo onde praticamente havia uma totalidade de mais ou menos 50 Estados. Nós hoje estamos a falar de um mundo com 193 Estados e uma realidade política, uma realidade de poder, uma realidade regional muito, muito, muito diferente daquilo que existia há 80 anos. E a questão, por isso, da representatividade é uma questão também fundamental e é uma questão que, tal como a questão do veto, não tem sido resolvida e o que nós assistimos é que países que deveriam estar no Conselho de Segurança de um modo permanente ou pelo menos semi-permanente, como por exemplo o Brasil, ou como por exemplo a Índia, ou a Indonésia, ou o Japão, por exemplo, já não falo de um ou dois países europeus, como por exemplo a República Federal Alemã, mas esses países e outros países do continente africano, como a Nigéria ou a África do Sul, esses países deveriam, evidentemente, ter um assento permanente ou semi-permanente no Conselho de Segurança, e a verdade é que não o têm, e a verdade também é que todas as tentativas que têm sido feitas, sobretudo desde o fim da Guerra Fria, por isso, nos últimos 30 anos, todas as tentativas de reformar a representatividade do Conselho de Segurança têm falhado e não têm levado a parte alguma. Eu tive um pouco, voltando aqui um bocadinho atrás, rebobinando até esta conversa, tive-me aqui à questão da Carta das Nações Unidas, prever que quando numa decisão em causa própria o país, portanto o Estado-membro, mesmo que permanente no Conselho de Segurança, deveria abster-se de votar, para lhe perguntar se o que é que mudaria em 2025 na Carta das Nações Unidas se tivesse a possibilidade ou de contribuir para a redação, uma nova redação dessa carta, ou considera que não há grande coisa a mudar? Há sim a necessidade de pôr em prática, e que essa carta e tudo o que surge na Carta das Nações Unidas, no documento fundador, fundacional das Nações Unidas, seja respeitado. Bom, há aqui dois aspectos. Por um lado, é fundamental respeitar a Carta das Nações Unidas tal como ela existe, tal como ela foi aprovada há 80 anos, e, infelizmente, uma das realidades do mundo atual, das relações políticas internacionais, é que não há respeito pela Carta das Nações Unidas, tal como ela foi aprovada no início dos trabalhos das Nações Unidas, no início do sistema das Nações Unidas. Por outro lado, há, evidentemente, aspectos que na Carta que precisam de ser
atualizados. É verdade, como eu disse, e aqui é importante frisar isto, é verdade que pelo menos a Carta, tal como existe, deve ser respeitada, mas também é verdade que a Carta precisa de atualização. E precisa de atualização no que diz respeito, por exemplo, ao número de membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, no que diz respeito à questão do veto, no que diz respeito à questão da representatividade e no que diz respeito à aplicação rigorosa dessa referência que fez, de que um país, quando um assunto que lhe diz diretamente respeito está a ser discutido no Conselho de Segurança das Nações Unidas, esse país não deve participar na votação final sobre essa questão. A verdade é que isso não está a acontecer e a verdade é que a reforma da Carta das Nações Unidas também não está, neste momento, na ordem do dia. O próprio secretário-geral das Nações Unidas teme falar sobre o assunto, e então eu digo, nesse caso, pelo menos que se respeite aquilo que está neste momento escrito e estipulado na Carta das Nações Unidas, e nomeadamente a questão, por exemplo, da soberania dos diferentes Estados e da igualdade entre os Estados, questão essa que não é, de modo algum, respeitada. Mas é fundamental também insistir na reforma da Carta das Nações Unidas, e quando eu digo reforma, é fundamentalmente adaptar a Carta à realidade que nós temos hoje ao nível internacional e que não existia há 80 anos atrás. A que é que se deve essa relutância de António Guterres, secretário-geral da ONU, em mexer na Carta das Nações Unidas e em abrir esse debate, promover até? O secretário-geral sabe perfeitamente que este assunto é um assunto que, de uma maneira ou de outra, será vetado por um dos grandes países, por um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, e não toma por isso a iniciativa. Eu devo dizer que, se estivesse no lugar de António Guterres, falaria e tomaria a iniciativa, sabendo perfeitamente que ela seria provavelmente chumbada, mas o chumbar a iniciativa não impede que se fale na necessidade de se realizar esse tipo de reforma, na necessidade de se adaptar a Carta e de se adaptar o sistema às realidades do século XXI, e cabe depois aos países tomar as suas responsabilidades e dizer se sim ou não estão de acordo com a proposta do secretário-geral. Mas o secretário-geral tem todo o direito e tem, ao mesmo tempo, eu peço desculpa de dizer isto, mas tem não só todo o direito, mas também tem todo o dever de fazer propostas, mesmo sabendo que essas propostas não agradam aos grandes países, às grandes potências que compõem as Nações Unidas. A timidez dentro das Nações Unidas, e isto é uma coisa que eu aprendi ao longo de décadas, a timidez ao longo das Nações, dentro das Nações Unidas, não leva a parte alguma. Kofi Annan era um secretário-geral que não era tímido e várias vezes fez propostas que depois foram chumbadas no Conselho de Segurança, mas na realidade ele pôs essas propostas na agenda internacional e lembrou à comunidade internacional que era fundamental tratar desses assuntos. E é isso que se espera do dirigente máximo das Nações Unidas, é que aponte quais são as grandes questões que têm que ser resolvidas, mesmo sabendo que as probabilidades de resolução nos tempos mais próximos não são muito grandes, mas é fundamental que se fale sobre isso e é fundamental que a opinião pública internacional, é fundamental que as organizações não governamentais,
que quem escreve nos jornais, ou fala nas televisões, ou nas rádios, etc., fale sobre essas coisas e haja uma pressão muito grande por parte das populações das diferentes áreas do globo, no sentido de, mais tarde ou mais cedo, se conseguir obter alguns resultados em termos de reformas. É fundamental falar dos problemas, mesmo sabendo que a solução desses problemas não está para breve. Também, em princípio, tendo em conta até o perfil de António Guterres e o facto de estar também há pouco tempo de deixar o cargo, não se prevê que venha a fazer isso relativamente à Carta das Nações Unidas? Eu creio que não, até porque António Guterres tem um perfil, e esta é uma opinião pessoal, tem um perfil profundamente humanitário quando nós estamos a tratar de questões que são profundamente e claramente, essencialmente políticas. E há uma grande diferença entre um perfil humanitário e um perfil político. E o secretário-geral não é o chefe de uma organização humanitária, é o chefe de uma organização essencialmente política que tem como objetivos manter a paz, a estabilidade internacional e resolver os conflitos existentes entre os diferentes países que são membros das Nações Unidas ou os conflitos que se desenvolvem no interior desses países, os conflitos domésticos, as guerras civis, etc. Ou seja, eu sempre insisti na parte política das Nações Unidas, primeiro, e em segundo lugar na parte do desenvolvimento, porque o desenvolvimento é uma questão absolutamente essencial para permitir uma maior igualdade entre as nações, e finalmente na questão que é essencial, que é o respeito pela pessoa humana, ou seja, a questão dos direitos humanos. Um secretário-geral deve insistir nestes três aspectos de uma maneira firme, de uma maneira clara, e como o Helder está a ver, nestes três aspectos não aparece a questão humanitária. Aparece a questão política, aparece a questão do desenvolvimento e aparece a questão dos direitos humanos. A questão humanitária é uma questão em que as Nações Unidas podem desempenhar um certo papel de coordenação, um certo papel de acesso, mas é uma questão que é fundamentalmente bem desempenhada por organizações não governamentais, e nós temos assistido desde o ano 2010, por exemplo, a uma proliferação de organizações humanitárias, e essas organizações humanitárias, muitas delas, desempenham um papel fundamental desde que tenham o respaldo, tenham o apoio político, nomeadamente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e do Secretariado-Geral da Organização da ONU. Muito bem, num contexto de múltiplos conflitos, Gaza, Ucrânia, Sudão e tantos outros, acentuadas desigualdades económicas e sociais, os atropelos aos direitos humanos de que falou ainda há pouco, essa dimensão dos direitos humanos, e desafios como as alterações climáticas, que também elas propulsoras de movimentos migratórios, também de muitos conflitos. Vamos ver se nos próximos anos, décadas, ainda será possível olhar para as Nações Unidas como arquiteta de uma segurança global coordenada. O Vítor Ângelo, com a sua experiência, ajudou-nos a traçar aqui um retrato do que falta fazer, do muito que ainda falta fazer, e da reforma sempre prometida, mas também sempre adiada do sistema das Nações Unidas. Vítor Ângelo, a fechar esta edição, não posso deixá-lo ir embora sem lhe fazer a pergunta que temos sempre reservada para os convidados do Mundo a Seus Pés. Se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem quaisquer restrições, para onde iria e porquê? Essa é uma pergunta extremamente difícil. Eu penso que
Se tivesse que viajar neste momento para qualquer parte do mundo, viajaria para um país como o Butão, por exemplo, que põe uma grande ênfase não só nos direitos humanos, não só na dignidade da pessoa humana, mas também no respeito total pela natureza. E isto são aspectos absolutamente fundamentais. O Butão é um país que é praticamente desconhecido. Eu tive a ocasião de visitar e trabalhar um pouco no Butão e vi que a questão do respeito pelas pessoas e a questão do respeito pela natureza, pelos seres vivos, etc., são questões fundamentais para permitir um equilíbrio e para permitir que o mundo de amanhã seja um mundo mais próspero e mais igualitário do que o mundo de hoje. Mas isto é apenas uma hipótese. Há muitas outras hipóteses e há muitos países que funcionam bastante razoavelmente. E eu, como pediu para mencionar apenas um, menciono esse, porque é um país pouco conhecido. Muito bem, fica a sugestão. Muito obrigado, Vítor Ângelo, Conselheiro em Segurança Internacional e antigo Secretário-Geral Adjunto da ONU. Obrigado também ao João Luís Amorim pela edição técnica e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.